Olá! Oi, Gabi! Oi, Isa! Oi, Daniela! Oi, Gé! Esperar o pessoal chegar. Oi, Rassana! Oi, Jaque, boa tarde! Tudo bem? Isa! Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Em vez de eu ter um convidado, nós vamos fazer um bate-papo e vocês podem ir participando durante a live, tá bom? Aqui embaixo tem uma caixinha, tem um pontinho de interrogação, então vocês podem mandar as perguntas ou depoimentos, enfim. Ai, é muito bacana, né? Isa, o tema hoje. Eu quero falar com vocês várias coisas que a gente vem estudando já tem um tempo, mas eu quero contar com a participação e o lugar de fala de vocês também, tá bom? Então, Adena Fátima e Carol, Miguel. Então, eu quero que vocês possam ir falando o que vocês vivenciam, né? Porque vai sempre... Oi, mames. É sempre muito importante ouvir o lado de vocês, certo? Então, vamos lá, o pessoal vai chegando e nós vamos começar a falar, tá bom? O que eu queria propor para vocês é que a gente pensasse um pouquinho sobre inclusão e de uma maneira ampla, né? Como que a inclusão pode estar presente no nosso dia a dia? Quais são as nossas atitudes que influenciam nesse processo de inclusão da sociedade toda, né? O que a gente pode fazer? Quais são as sementinhas que a gente pode plantar? Então, tudo isso eu quero que a gente vá conversando e que a gente possa ir entendendo e ver o quanto a gente pode fazer, às vezes com uma palavra, né? A gente fala muito sobre palavra, a palavra tem poder, então conhecer os termos, saber direitinho como a gente pode abordar uma pessoa com deficiência, como é conviver com uma pessoa com deficiência. E a gente não precisa nem falar de inclusão só da pessoa com deficiência, porque nós temos vários outros grupos de pessoas que são excluídas da nossa sociedade. Então, o espaço aqui está aberto, vocês podem ir comentando, podem ir falando e mandem as perguntas aqui nessa caixinha que tem embaixo, né, esse pontinho de interrogação, que depois a gente abre a pergunta para as pessoas poderem visualizarem também, tá bom? Então, para começar, oi, Dona Maria, eu queria falar sobre o termo, né, especificamente da pessoa com deficiência. Por que pessoa com deficiência? Porque a pessoa, ela vem antes de qualquer outra coisa, qualquer outra condição. Então esse nome esse termo já teve vários nomes, né? Já foi portadores de necessidades especiais, já foi só o deficiente. E aí a gente vai vendo que foi evoluindo, as pessoas foram entendendo que a pessoa vem em primeiro lugar. Então ela não é portadora, né, de nada, porque a gente porta, o que a gente porta? O que a gente carrega. A gente carrega uma bolsa, a gente tira a bolsa e põe no armário, certo? A deficiência, a gente não tira e põe no armário. Então, ela não pode ser uma portadora da deficiência, ela é uma pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela é diferente da gente no quê? Né? Se vocês quiserem ir comentando aí, vão comentando que eu vou lendo tudo. Ai, quase chutei o negócio aqui. Que eu vou lendo tudo aqui e a gente vai fazendo esse debate, tá bom? A pessoa com deficiência, ela não é diferente da gente biologicamente, né? Nós temos todos os mesmos pares de... Nós temos todos o mesmo DNA humano, né? Nós temos a mesma essência e nós sentimos da mesma maneira, nós pensamos, nós recebemos as informações do mundo exterior da mesma maneira. Então, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente tem que se importar com essa pessoa. O que essa pessoa está sentindo? Como que ela está entendendo? O que ela está compreendendo do mundo e como ela recebe esses olhares, essas críticas, esses nãos, tudo isso que a gente sabe que tem
na nossa sociedade, né? E quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender o quanto a gente tem que aprender a se posicionar, né? O quanto que a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, como a gente lida com qualquer outra pessoa. Isso a gente tem falado muito aqui nas lives, né? São pessoas merecem respeito, pessoas merecem empatia, pessoas têm deveres, né? Pessoas têm direitos. Então, por exemplo, a gente saber o termo certo, pessoa com deficiência, já é um grande passo, né? Por exemplo, as pessoas com síndrome de Down. Quantos termos horrorosos a gente já teve? Oi, Aninha. Quantos termos, assim, que as pessoas já chamaram, as pessoas com síndrome de Down ou com deficiência intelectual, já foram mongoloides, debilóides, idiotas, esse termo vem da pessoa com deficiência intelectual, retardado. Gente, é tanta coisa, né? Tantas palavras que são pejorativas. E não, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm uma deficiência intelectual ou elas têm a síndrome de Down, elas podem ter até as duas coisas em conjunto, mas via de regra é uma pessoa com uma característica, né? A pessoa que usa cadeira de rodas para se locomover, também já tivemos vários termos horrorosos, né? E se vocês forem lembrando de termos aí, vão mandando aqui pra mim. E Carolzinha, vão mandando aqui pra mim, porque a gente tem que ir falando sobre isso, né? E esse espaço hoje é pra isso. Eu abri lá no Insta várias, né? Eu fiz um vídeo chamando vocês pra ação, né? Pra mandarem os depoimentos, assim. As pessoas foram me contando coisas que vivenciaram, assim, que é inacreditável, né? É inacreditável o que as pessoas passam no dia a dia e que por mais que a gente tenha contato, por mais que a gente esteja sempre com as pessoas com deficiência também, a gente não vê, a gente não sente, a gente não sabe, né? Isso, Fê, exatamente. A limitação, ela nunca vai estar na pessoa com na deficiência da pessoa, e sim na cabeça das outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito na associação, quando a gente fala de desafios, quando a gente testa, leva o nosso aluno a um nível a mais, né? Não, você consegue, vai, esse incentivo todo. Se eu recebi o seu comentário, Isa, recebi sim. Daqui a pouquinho eu vou abrindo, tá? Já tá aqui na caixinha. Essa caixinha é legal que depois a gente abre e visualiza. Então, eu queria que vocês começassem a entender. Eu sei que a maioria do nosso público aqui já tem contato com as pessoas com deficiência, né? Mas eu quero muito que esse vídeo depois seja compartilhado e que vocês possam levar essa informação adiante, né? Porque são tantos os dados, né? São tantas as pesquisas e a gente não consegue. Parece que é um trabalho muito devagar e as pessoas têm que acolher. Nós somos milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Fê falou aqui, para mim hoje as verdadeiras pessoas com deficiência são as pessoas preconceituosas e que não promovem a inclusão. Sim, 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 sim. Fernanda Moreno, não entendi isso aqui. Peraí. Os xingamentos. Pois é, Fê, que horror. Aleijados, foi o primeiro nome que deram para a deficiência do Luiz no primeiro dia de vida. Caramba, Lia. É muito difícil, né? E como a gente se pega ainda em atos falhos, né? Por exemplo, no carnaval, eu fui para um bloquinho e eu combinei com uma amiga minha lá da associação, uma aluna, né, a Gigi, da gente ir pro bloco. E eu convidei uma outra amiga minha, professora de uma outra escola, pra ir pro bloquinho, né? Falei, ela perguntou, quem vai? Aí eu falei, vou eu e a minha amiga Gigi. Ponto. Não falei que a Gigi era minha aluna, não falei se a Gigi era branca, se a Gigi era preta, se a Gigi era alta, se era baixa, se era magra. Porque a gente não faz isso, né?
Podem perceber. A gente fala, vai minha amiga fulana de tal, de não sei aonde. A gente não descreve a pessoa pelas características físicas dela. E aí a minha amiga chegou e ficou super sem saber como agir, porque a Gigi é cega. E ela não imaginava, então ela ficou toda desconcertada. E eu, percebendo o desconcerto dela, deixei o dia correr naturalmente, né? A Gigi curtiu com a gente, né? Como a gente já tinha combinado e tal. E depois, quando a gente foi embora, a gente deixou a Gigi em casa, eu fui deixar essa minha outra amiga, e ela falou pra mim, nossa, Gé, você não me avisou que a sua amiga era cega. Eu falei pra ela, mas a gente avisa se a amiga tem o cabelo curto, se a amiga tem o cabelo comprido, se a amiga é preta, se a amiga é branca, se a amiga é loira, se a amiga é ruiva. A gente não dá as características físicas da pessoa, né? E ela não deixa de ser mais ou menos minha amiga por conta de qualquer condição física que ela tenha. E aí ela me agradeceu, falou que experiência incrível, porque eu nunca imaginei que uma pessoa cega fosse curtir tanto um bloquinho. E eu falei pra ela, olha, a primeira vez que eu fui com uma amiga cega num bloquinho foi com a Marina, que também é da associação, e eu ainda perguntei 1000 vezes, Marina, você quer ir embora? Você quer ir embora? Porque a gente foi pra um mega bloco na época, foi num outro ano. E tinha muita gente, né, aquela loucura. Eu falava, cara, ela deve estar morrendo de medo. Ela falava, imagina! Ela falava, não quero ir embora. E aí a gente vê o tanto que a gente ainda é receoso, é cheio de dedos, né? E a pessoa só quer se divertir, assim como todos nós, né? E ela achou o máximo, essa minha amiga achou o máximo, ficou super amiga da Gigi, e a gente agora, pós-pandemia, né, porque ninguém tá podendo sair, ela fala, olha, pode me chamar todas as vezes, que eu me diverti muito e eu achei muito bacana. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Quando o preconceito vem dos próprios familiares. Wanda do céu, um horror. Aí eu acho que dói na alma, né? Deixa eu ver. Um absurdo mesmo. Deixa eu colocar aqui a pergunta da Isa. Ó, a Isa colocou aqui. As pessoas nos julgam pela cadeira de rodas, mas não enxergam as pessoas, só a deficiência. Exatamente, Isa. Esse é o ponto dessa live. A gente quer educar essas próximas gerações para que elas enxerguem as pessoas e não a deficiência. Porque a deficiência, no dia a dia assim, do seu convívio, dos seus amigos, é o que menos tem que importar. Né? Ninguém vai gostar de você porque você tem ou porque você não tem essa deficiência. As pessoas vão gostar do seu caráter, do seu jeito, da sua índole, de como você trata as outras pessoas. Então é esse o ponto dessa live. É muito isso mesmo, viu, Isa? Isso é muito triste. Vamos ver a outra coisa que você colocou aqui. Minha escola não tem nenhum acesso para as pessoas com deficiência. Eu acho o cúmulo. Eu também. Acho o cúmulo. Como uma escola não tem acessibilidade. O mundo não tem acessibilidade, né, gente? Outro dia eu fiz um curso no Senac nas férias do ano passado, justamente sobre isso, sobre a pessoa com deficiência. E como a gente descobre como a nossa educação é precária. Isso é uma coisa que a gente precisa muito falar, né? Porque, por exemplo, escola, que é um lugar que todo mundo frequenta, não tem acessibilidade. Hotéis não tem acessibilidade, gente. Porque a acessibilidade as pessoas entendem como barra e porta larga. Barra no box, né? Um banheiro acessível e portas largas para passar cadeira. Mas a acessibilidade vai muito além disso, né? A gente precisa ter alguém que fale Libras, nós precisamos ter pessoas que saibam andar corretamente com uma pessoa cega, nós precisamos ter ambientes próprios para pessoas com autismo. Então a acessibilidade é muito maior do que um banheiro acessível, uma rampa de repente, quando tem, né? E uma porta larga para passar cadeira. É muito difícil, muito difícil. A minha tem rampa e tem a professora da sala de curso, deve ser de recurso, né, Fê? Muito bem, minha escola não tem acesso. Eu já sofri bullying por causa da minha deficiência. Ó, essa live, ela é muito pra isso, assim. Como a gente precisa educar as nossas crianças para que as próximas gerações
não sofram tanto desses bullying horrorosos que na minha geração já tinha. A gente estava falando disso essa semana, eu e a Fernanda, como as coisas não mudam. As coisas não mudam, né? Porque quando eu era criança, eu via o bullying na escola da mesma maneira que as crianças de hoje vêm e sofrem com esse bullying na escola. Então, o que a gente precisa fazer como sociedade e enquanto educadores, porque todos nós somos educadores, né? Professores são educadores, os pais são educadores, os pais são os primeiros educadores da vida dessas crianças. E como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira que essas crianças cresçam diferentes, né? Como que elas vão crescer diferentes? É você não colocando limites nessa criança, barreiras, né? A gente deu um exemplo aqui a semana passada numa live. Tem uma criança no metrô, por exemplo. Tá andando lá com a mãe e a criança tem uma deficiência. X, pode ser qualquer uma. Uma outra criança vê, a criança não vê a deficiência, né? A criança não tem preconceito. A criança veio e pergunta pra mãe, né? Por exemplo, mãe, por que aquela criança não tem uma perna? Ou por que ela usa bengala? Ou por que ela tá com a cadeira de rodas? Em vez da mãe responder pra essa criança, filho, porque ela nasceu diferente, porque ela precisa da bengala para enxergar, porque ela não enxerga com os olhos, ou então ela usa a cadeira de rodas porque a cadeira de rodas que transporta ela para os lugares, porque as perninhas dela não mexem. Tem várias maneiras de você explicar, mas qual que é a reação de 80% das mães? É tipo, não comenta, não. E assim, isso não pode, porque a gente já tá colocando na cabeça da criança, até de uma forma, como é que se diz, gente? Sem querer, né? Você embute na cabeça da criança que aquilo é errado, que aquilo de alguma maneira não tá certo, né? E não é isso. As pessoas, o mundo não ajuda. As pessoas, elas têm que estar preparadas, né? Elas vão encontrar com pessoas com deficiência em todos os lugares, né? E eu espero que cada vez mais as pessoas encontrem essas pessoas com deficiências em todos os lugares, né? Ó, tem mais coisas aqui, deixa eu ver. Para mim, hoje as verdadeiras pessoas com deficiência são as preconceituosas. Isso eu vi. Ela tem problema. Esse termo é triste. Elaine, eu tava falando isso com a minha mãe ontem. E é os dois termos que eu abomino. A fulano tem problema ou a criança é especial. Criança especial pode até parecer fofo, gente, mas na minha cabeça não é. Eu conversei esses dias aqui e falei assim, gente, pra que mãe que o filho não é especial? Para todas as mães, o filho é especial. Então, o seu filho com deficiência especial, o filho da outra pessoa que não tem deficiência especial, um outro filho que tenha múltiplas deficiências vai ser especial do mesmo jeito, porque pra gente, as pessoas que a gente ama são especiais. Então, a gente tem que tirar esse lugar, porque pra mim é meio que uma coisa bem de coitadinho, sabe? Quando as pessoas falam, ai, tadinho, mas ele é especial. Não, acho horrível. E esse do problema, eu também sempre falo, Elaine, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Olha essa pandemia que a gente tá passando, tá todo mundo com algum problema. Todo mundo tem problema. Não é a condição física, a condição genética dessa pessoa que é um problema. Nem pra ela e nem pra você, muito menos pra você, que olha pra essa pessoa desse jeito. É um horror. Eu também detesto esse termo, Elaine. E tem várias situações, né, que dá pra gente falar sobre isso. A sua tem rampa, né, Fê? Tem recurso. As pessoas tem muito preconceito. E eu tava falando aqui no comecinho da live, viu, Gil? As pessoas não têm preconceito só com a pessoa com deficiência. As pessoas têm preconceito na vida, de tudo que é diferente, de tudo que ela não conhece, de tudo que ela não reconhece como igual, né? E isso é muito problemático, porque aí nós temos grupos que apanham nas ruas porque são diferentes. Então, pessoas negras morrem mais
de violência, porque são diferentes, as pessoas com deficiência sofrem por serem diferentes, as pessoas que são gays, né? Os LGBTQIs+, que eu nunca sei as siglas todas, sofrem por eles todas as pessoas que não se enquadram dentro de um padrão da sociedade, que é um padrão que não existe, né? Ainda mais no Brasil, que nós somos todos tão diferentes, né? Sofrem com os preconceitos. É absurdo, assim, os comentários que a gente ouve. O homem chega na lua, mas não constrói calçadas acessíveis. Cara, eu vou tatuar isso aqui. Como andar na rua é difícil. Especialmente para as pessoas que são cegas, com baixa visão, ou para as pessoas que usam a cadeira de rodas, né? Como é difícil, gente. Não tem calçado uniforme, não tem sinalização, não tem piso tátil, não tem nada, não tem sinal sonoro. Nossa cidade, que devia ser um exemplo por ser, né, a maior cidade do nosso país, é uma vergonha. É uma vergonha. Fernanda Morena, eu também já sofri bullying, eu acredito. O mundo muda, viu, Sâmia? É para isso que a gente tá aqui. Porque a gente sempre fala, vocês já viram lá as minhas hashtags, né? Eu sempre uso aquela hashtag, seja a mudança que você quer ver no mundo. O mundo muda. A gente pode não mudar o mundo inteiro, né? Sozinho. Mas a gente vai mudando o mundo das pessoas ao nosso redor. E aí, essas sementes vão sendo plantadas e vão sendo espalhadas. E as pessoas vão transformando o mundo em volta do mundo delas. E aí a gente consegue transformar as coisas. Então não desista, o mundo muda sim, aos pouquinhos, mas nós vamos conseguir. Gabriela Scambrini, sobre Cimeta. Oi, Wanda. Ai, gente, a Wanda Rosa já fez a cirurgia. Foi um sucesso, graças a Deus, uma boa recuperação, viu, Wanda? Eu falo o que eu tenho para os meus amigos e não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, porque eu já vou falar um dado aqui para vocês. Eu já sofri bullying, gente, bullying é uma coisa tão cruel, né? Ela tem problema, é péssimo. Eu tô em especial, Gabriela. Uma vez já me chamaram de doente quando eu estava descendo do ônibus. Ai, Bel, que horrível, né? Doença é o preconceito e a ignorância dessa pessoa, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, a pessoa é só ruim. Não, às vezes a pessoa é sem informação mesmo, é ignorante no sentido de não ter a informação. Por quê? Porque os canais não são abertos pra gente falar sobre isso, né? A gente, que nem eu tava até comentando, assim, o meu canal do YouTube, eu tirei a nomenclatura inclusiva dele e tô tentando colocar a inclusão pouco a pouco, porque parece que a gente fala inclusão, vira um rótulo que não interessa para as pessoas, né? É uma coisa absurda e a gente convive com tantas diferenças o tempo inteiro. Então, Bel, quando for assim, você pensa assim, ó, que doença é a ignorância dessa pessoa. Para você ver que a própria educação já erra. Eu faço curso de educação especial, é verdade, né? Elaine, é verdade. A própria educação já erra. Preconceito vem até de quem anda vestido de maneira mais simples. Pode acreditar, eu acredito. Sabe por quê? Porque o preconceito, esse julgamento é uma coisa cultural, Wanda. As pessoas, elas sentem a necessidade de julgar o outro para dizer que ela é melhor que o outro de alguma forma, né? E no fundo, nós somos todos iguais. A gente vê isso. A gente estava falando sobre a pandemia outro dia. Poxa, gente, tá todo mundo sofrendo de alguma maneira, né? Nem que seja da saudade, mas tá todo mundo aí, no mesmo marzão. Estamos em barcos diferentes? Estamos em barcos diferentes, né? Tem gente que ficou sem zero renda, que não tem mais, assim, de onde tirar, que tá desesperado. E tem gente que tinha investimentos, que vive de lucro, enfim... Todos em barcos separados, mas tá todo mundo no mesmo mar. Se sair na rua sem máscara e cruzar com alguém doente, vai ficar doente igual. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, né? De que, gente, todo mundo é ser humano, né? Que importa a roupa que a pessoa veste. Olha, eu já sofri preconceito várias vezes, porque vocês me conhecem, que eu gosto de andar assim, bem à vontade, né?
E já sofri bastante, assim, já sofri preconceito por estar muito acima do peso em escola, da escola olhar pra minha cara, eu com super currículo, e a escola falar, mas você não tem perfil, né, pra trabalhar com criança. E eu sorri e pensar, bem, pena que você não viu a minha aula, né? Porque se eu não tiver perfil pra trabalhar com criança, eu não sei com o que eu trabalharia na vida. Já me chamaram de doente na escola, que eu estudei, que horror, é verdade. Oi, Luiz, Luzia, Tiffany. A Gabi é albina e as pessoas falam, nossa, ela puxou quem? Porque é tão branquinho e vocês são de cor. Oh, meu Deus, né? É cada coisa que eu ouço, eu imagino, Antônia, porque a Gabi, por ela ser albina, ela nem parece ser tão albina, né? Por ela ser filha de pessoas negras. E aí eu imagino isso, assim, esse preconceito, tanto das pessoas não entenderem que ela tem uma deficiência, porque essa deficiência não é explícita nela, né? A gente olha pra Gabi, a gente não vê nenhum sinal de deficiência. Nós vemos uma criança loira que usa óculos, né? E aí quando chega com os pais, eu imagino o choque e as barbaridades que vocês já ouviram. Só no primeiro ano do ensino médio eu achei uma amiga de verdade. Quantas pessoas perderam a sua amizade, né, Isabela? Vamos pensar assim, porque você é uma ótima amiga. O bullying é muito dolorido. O bullying é cruel. O bullying é cruel. A gente precisa exterminar isso da vida. Jéssica Bailarina, beijo, Carolzinha, saudade de você também. Lembrando também que as mães dessa pessoa com deficiência sofrem preconceito. Exatamente, Luzia. Deixa eu ler aqui pro pessoal, ó. Lembrando também que as mães das pessoas com deficiência sofrem preconceito e perdem identidade. Exatamente. Isso foi até uma batalha, assim, porque é um erro até nosso, né? De professor, de ficar chamando todas as mães de mãe. Mãe, mãezinha. Cara, uma vez eu ouvi uma de uma mãe que eu nunca mais, eu chamo todo mundo pelo nome, né? E quando a gente foi montar a turma do balé adulto, começou essa onda, o balé das mães, a aula das mães. E a aula não era das mães, a aula não tinha só mães de aluno e não era uma recreação, era aula de balé adulto iniciante. E aí a gente teve que ficar, ó, até para as próprias alunas, né? Gente, não é o balé das mães, é a aula do balé adulto de meio-dia, porque vocês precisam desse momento de identidade, a mãe, toda mãe, né? Quando nasce o filho, a mãe vira a mãe de fulano de tal. Mas e a mulher que ela foi a vida inteira antes de ser mãe, né? Quais são as características? Quais são os gostos dessa mulher? Quais são os prazeres que ela tinha nessa vida? Gente, né? Uma coisa não anula a outra. As pessoas precisam entender isso. Sei bem o que a minha filha passou na escola. Ai, Kiki, tudo bom? Kiki tá aqui, que bom. Já me chamaram de doente. O preconceito é pior que a pandemia. O preconceito é pior que a pandemia. O preconceito é um mal, né, da humanidade. O preconceito, a ignorância, né? Essa coisa de você achar que você é melhor que o outro por qualquer coisa que seja. Olha, não existe mal maior nesse mundo. Desde 95, quando aceitei o propósito de lutar pela causa mais nobre de todas, sempre ensinei aos nossos alunos que a verdadeira inclusão só será adquirida com amor e informação, e nunca com brigas e ódio. Fê, e não só para os seus alunos, para nós também, né? Porque por mais que a gente quem chegou lá, a maioria dos profissionais que chegaram lá já tinham alguma experiência prévia antes. Mas até para quem já tinha vivenciado nunca nessa dimensão, né? A gente nunca imaginou esse mundo todo que a gente vive dentro da associação. Então a gente aprende muito, muito, inclusive pelas suas batalhas, para você não desistir, né? Por tanto que você faz e que você ensina, não é só para os alunos, viu? Que você ensina isso. Charles, tudo bom? Deixa eu ver o que mais. As pessoas são ignorantes. As pessoas são ignorantes, mas aí é o nosso papel agora. As pessoas são ignorantes, sim. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para que essa pessoa abra os seus horizontes, né? Tem até uma frase, tem uma camiseta da associação, né? Feche os seus olhos, abra os seus horizontes.
que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a abrir os horizontes dela? Porque cabe a nós também, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer no outro. Esses dias teve essas coisas políticas aí que estão, né? Essas coisas inflamadas e tal. Eu vi uma pessoa que eu gosto muito, um primo meu no Face, publicando umas coisas horrorosas. Aí eu fui lá, chamei ele no particular e falei, poxa, pensa por esse lado, né? Se coloca no lugar do outro. Não dá corda pra quem já tem essa semente do mal, porque eu sei que você não é assim. Tá? Cara, a gente ficou conversando horas, ele foi me perguntando várias coisas, ele já tinha um discurso comprado, assim, né? E aí ele falou, muito obrigada. Ele foi lá, pagou tudo que diminuía os outros, que pressionava, que, sabe, todo aquele veneno que ele foi cercado por tanto tempo, ele apagou tudo e nem falou nada. Depois eu fui lá e vi, e eu fiquei muito feliz, porque é menos um para semear discórdia, é menos um para incentivar a violência. Falei pra ele, que mundo que a gente quer para essas crianças, né? Ele tem uma filhinha pequenininha. Falei, que mundo que você quer para sua filha? A gente tem que construir o mundo que ela vai encontrar lá em cima. O preconceito de ser menino que tem deficiência física e faz balé. Luiz, o menino que dança ainda é um tabu horroroso, tá vendo? Mais um preconceito. As pessoas associam a dança à homossexualidade e que não tem nada a ver, né? Pessoas homossexuais fazem balé sim, e pessoas hétero também fazem, e trans, e todo mundo, é pra todo mundo, né? E se a pessoa for LGBT e não quiser saber de dançar, agora ela vai ser obrigada? Não, gente, que padrões são esses, né? Que a gente vive louco nesse mundo. Cada um faz o que quer da vida, tá tudo certo. Sendo feliz, somos agente da transformação. E é isso. É isso. Eu quero que todo mundo seja agente da transformação, igual a gente tá aprendendo a ser. Porque é um e mais um e mais um mais um, né? Um mais um podem ser quantos? Quantos milhões? Olha a maravilha da internet, para quantas pessoas a gente pode chegar, né? O povo fala da inclusão, mas a inclusão é só na teoria. Não fala que na prática não existe, hein, dona Wanda Maria? Porque você vive a inclusão na prática, não na totalidade da sua vida, óbvio, mas a gente tem que ver a metade do copo que tá cheia. Olha quantas coisas você construiu, a Paula construiu, quantas coisas incríveis vocês vivenciaram, né? Então, metade do copo cheio. A teoria só existe lá para quem devia botar a mão na massa mesmo, né? Fazer as nossas leis. O nosso estatuto da pessoa com deficiência é incrível. As leis que amparam as pessoas com deficiências no Brasil, ela tá 1000 anos-luz do que em 80% dos outros países. O que falta é a gente se educar e botar em prática e cobrar as pessoas, viu? Deixa eu ver aqui. Você é o nosso príncipe encantado, Luiz. Te amamos. Você vai mudar o mundo. É isso aí. E o Luiz faz várias outras coisas também. Não é só balé não, viu? Ele arrasa. Já trabalhei muitos anos com portadores de HIV, AIDS e gays. Somente agora que sou deficiente é que consigo enxergar o tamanho do preconceito e julgamento das pessoas. Infelizmente, né, Wanda? E esse é um dado que eu queria comentar com vocês. Isso aí, somos todos pela inclusão. Isso é um dado que eu queria comentar com vocês. Quantas pessoas nascem com deficiência e quantas pessoas adquirem algum tipo de deficiência ao longo da vida? Vocês sabem essa proporção? Eu lembro que, agora me fugiu o número exato, mas eu lembro até numa palestra da Fê de ficar chocada assim, meu Deus, né? Porque pensa, a gente pode estar sem nenhuma deficiência hoje e amanhã sofrer um acidente, cair, bater o carro, sofrer um assalto, né? Tem uma aluna nossa lá da dança do ventre que ela ficou cega porque tomou um tiro num assalto e aí perdeu a visão, né? A gente pode ter um mal súbito, um derrame, né? Um AVC, um infarto, cara, tantas coisas, né? Pode cair um produto químico dos nossos olhos, pode estourar uma bomba e a gente perder a audição. São tantas coisas que podem acontecer para todos nós
que se as pessoas tivessem consciência disso, todas as pessoas lutariam pela acessibilidade. Porque hoje a gente pode não precisar, mas amanhã a gente não sabe. Então, é esse tipo de consciência e de educação que a gente precisa ir embutindo na cabeça das pessoas. E a gente tem que começar por quem está à nossa volta, né? Então, são os nossos amigos, a nossa família, os amigos dos nossos amigos, as nossas redes sociais estão aí para isso. Precisa falar sobre o assunto. Nada é debatido se não chega em pauta, né? Se não, por exemplo, esses tempos agora, nós tivemos uma super discussão no Dia dos Pais, né? Por conta da campanha publicitária da Natura. E aí? E se ninguém desse um espaço desse? Isso ia ficar quanto tempo mais? Quantas pessoas iam ficar sem essas informações, né? Quanto foi discutido isso? Então, a gente precisa falar sobre o assunto muito, muito. Somos todos pela inclusão, deixa eu ver. E perceba a surpresa das pessoas quando elas, que não somos capazes, mostramos que somos. Elas acreditam, né? A semana que vem, eu acho muito engraçado, porque sempre tem puxa o fio da próxima live. Na semana que vem, eu vou falar sobre isso com a Júlia, que acabou de entrar, que é a Júlia Vitória, e a mãe dela, assim, sobre a expectativa, né? Como às vezes nem a gente mesma acredita no nosso potencial, imagina os outros. Então, a gente precisa o tempo inteiro acreditar. E aí é a pessoa com deficiência, é o educador, é o governante, é a sociedade, todo mundo. Se a gente acredita, a gente dá oportunidade. E o que todas as pessoas nesse mundo precisam é de educação e oportunidade, não é? Vamos ver o que mais aqui tem. Eu conheço uma pessoa que dormiu e acordou cega. Tá vendo, Luzia? É isso, sabe? As pessoas não sabem quando elas podem ficar com alguma deficiência. Meu pai, essa semana, quase ficou cego de um olho, podando uma árvore. E o leite do cacto caiu no olho dele. Olha que perigo. De uma hora para outra, muitas coisas acontecem para aprendermos mais e mais. É isso, né, Fê? E aí, assim, a Geisa mesmo, né? A Geisa tava aí, eu não sei se ela tá aí agora. A Geisa, ela ficou cega depois dos 9 anos de idade, né? Então, tem a Elaine, que tá aqui também, ela foi perdendo a visão já mais velha. E é um processo. A Gicida, que é nossa aluna lá da associação também, é bailarina lá da companhia, ela perdeu total tem pouco tempo. Então, assim, como que a gente pode lidar com isso? E quanto a gente se prepara para um momento desse? Porque todo ser humano tem esse defeito, né? Ah, não vai acontecer comigo. Isso acontece lá longe. Isso não... Gente, olha aí, Fê, né? Eu espero que seu pai esteja bem, viu, Fê? Pois manda notícias aí. Porque, olha, imagina o susto. E a gente não se prepara para esse tipo de coisa, né? A Aninha, que é a aluna nossa também, ela caiu de uma laje, né? E ficou na cadeira de rodas, eu não sei qual que é o grau da lesão dela, não me lembro. Oi, deve ser a Júlia, né, Juju? Reinaldo Maria. Deixa eu ver que tem mais coisas nas caixinhas aqui. Isabela aqui, ó, bombando as caixinhas. Olhares. Gente, a questão do olhar. Ai, que bom, Fê, que ele tá bem, graças a Deus. A questão dos olhares, né? Quanto mais a gente tiver aquela reação que eu falei no começo de ai, não comenta, ai, não olha, ai, não, né? Mais a pessoa não vai saber lidar. E se a pessoa precisar ajudar, se a pessoa encontrar com alguém que estiver precisando de ajuda, também não vai saber ajudar. Porque parece que tem uma barreira física entre as pessoas, né? Juju, bonitinho. Então, as pessoas têm que olhar para a pessoa. Se você olha para a pessoa, você olha com naturalidade. Muito bem colocado. Muitas das praias não têm acessibilidade. É um outro ponto, né, gente?
Praia não tem acessibilidade, balada não tem acessibilidade, muitos teatros não têm acessibilidade, restaurantes não têm acessibilidade. Quantos restaurantes que vocês conhecem, o pessoal aí que tem alguma deficiência motora, PC, alguma coisa, quantos restaurantes vocês conhecem que tem adaptador para talher? Eu não conheço nenhum. Então, Juju, imagina, né? Parece que a pessoa com deficiência, ela não tem o direito de se divertir, né? Parques de diversão, quantos? Como é essa acessibilidade? É uma acessibilidade total? Ou é uma área restrita ali que você pode participar de 1, 2, 3 atividades, né? Isso é uma coisa muito... É um mercado, assim, ó, para se explorar imenso. Deixa eu ver o que mais aqui. Sabia, Juju, que era você. Meu amigo Felipe perdeu a visão por causa do banho de luz que a enfermeira não colocou o tampão. Isso pequenininho, né, Fê? Eu imagino. Bora visitar essas informações aos restaurantes. Exatamente, Fê. Assim, eu fico pensando sempre nessas coisas, né? Tipo hotel, restaurante, casa de show, balada. Não tem teatro, né? A gente sofreu, não vou citar o nome do teatro, mas um grande teatro aqui de São Paulo, que era um sonho da gente dançar. Quando a gente foi fazer a visita técnica, não tinha rampa para a pessoa sair do camarim e chegar no palco. Foi um sufoco danado, mas graças a Deus o pessoal foi super proativo e eles mesmos construíram as rampas na marcenaria, mas foi um sufoco danado. Vamos ver o que tem mais aqui. Na primeira semana de aula, as pessoas não sabiam lidar com a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, a gente não via tanto, né? E aí tem aquela postura do, ai não chega perto, ai não comenta, que é o que eu tava falando desde o começo. As pessoas precisam sair e as outras pessoas precisam estar educadas e prontas para receber. E isso só vai acontecer quando as pessoas entenderem que ali é uma pessoa, né? Porque se você sabe que ali é uma pessoa, você vai abordar essa pessoa como você abordaria qualquer outra, né? Foi uma loucura mesmo, mas foi um dos mais lindos que nós já fizemos, viu, Fê? Que eu participei, pelo menos, olha, foi incrível. Eu queria ir para a minha viagem de formatura, mas falaram que eu tinha que levar um acompanhante. Pois é. Isabela querendo curtir, imagina a viagem de formatura, quem já passou por isso, Porto Seguro, né? A Chemoá, o fervo, mas tem que levar um acompanhante por quê? Porque não tem acessibilidade. Aí você vai levar o acompanhante, vai levar quem? Sua mãe. Cadê, gente? Aquela liberdade que o adolescente tanto quer nesse momento? Difícil, né? Muito difícil. Não só praias, mas shoppings também. Todos os lugares, né? Todos os lugares. Não tem. Às vezes as pessoas querem ajudar, mas não tem informação. E ficam até com medo de machucar. Exatamente. Olha, tanta coisa para falar, né? Que nem vai dar tempo de falar tudo numa live só. Eu queria que essa quarentena acabasse logo. Júlia, eu também queria que essa quarentena acabasse logo. Cadê? Me perdi aqui, gente. Fui rir da Juju aqui. Sobre o medo de machucar. A pessoa não sabe por quê. Ela não é educada para isso, né? Ela não é trabalhada. Como que você aborda uma pessoa? Primeiro, você se identifica. Por exemplo, se a pessoa for cega, você precisa anunciar que você tá chegando. Porque você imagina, você tá parado no meio da rua e alguém vir tocar o seu corpo, puxar a sua bolsa, porque acontecem situações horríveis. A pessoa puxa a sua bolsa para carregar, você não sabe se você está sendo assaltada, se a pessoa tá te batendo, você não sabe, a pessoa aborda você de uma maneira tão grosseira e a pessoa quer só ajudar, mas faltou o quê? A educação, a orientação. Essas coisas precisam ser faladas o tempo inteiro, em todos os lugares. E o melhor lugar para a gente falar sobre educação, sobre inclusão, sobre pessoas, sobre empatia, sobre respeito é na escola, né? Em casa e na escola. Se esse assunto for tratado em casa e na escola por todas as famílias, a gente não passa por isso daqui 15 anos. Não precisa ser nem daqui 100 anos. Daqui 15 anos nosso problema estava resolvido. É que nem a gente fala da pandemia, né?
Poxa, se todo mundo tivesse ficado em casa 15 dias, eles não falam que o vírus só vive 15 dias? Pronto, não tinha mais esse perrengue todo que a gente tá passando. Eu percebo a surpresa, deixa eu ver o que mais aqui. Muita coisa pra gente falar. Uma vez perguntei numa padaria como uma pessoa com cadeira de rodas entraria lá, sendo que tem a catraca na entrada. A pessoa disse que pode passar pela catraca, que cabe. Um horror. Oi, Nath, Natália Cassandra tá aqui também, que bom. Eu também, viu? Pois é, o que custa, né, ter uma porta aqui, como do metrô, né, que tem as catracas e tem a porta acessível para quem usa cadeira de rodas. São pequenas coisas, né? Lá na Arena Corinthians, nós temos uma ala, um camarote inteiro para pessoas com autismo, pessoas autistas. E eu tive o prazer de ir e levei uma aluna da associação, a Júlia, que foi, nós fomos convidadas lá pelo pessoal da responsabilidade social. E aí foi uma experiência incrível, porque a pessoa tem, e ela tem o direito de circular por onde ela quiser. Se ela quiser ver o jogo na arquibancada, com barulho, com tudo, ela pode, ela tá ali. E aí, se a pessoa quiser ficar lá, mas se incomodar muito com barulho, eles dão fones. Eu achei isso tão sensacional. E se a pessoa não quer estar no meio daquele monte de gente, não se sente bem ali, tem essa parte com vidro, com isolamento acústico e a pessoa fica só assistindo de longe. Isso é inclusão, isso é acessibilidade. A pessoa tem que ter direito de escolha, né? Ah, tem um lugar lá reservado para cadeira de roda, mas a pessoa com cadeira de roda tem que ficar só ali. Ela tem que ficar, eu chamo que é um chiqueirinho, eu falo, é um cercadinho. Por que a pessoa não pode circular por outros setores? E se ela quiser sentar com os amigos dela, como é que faz? Isso em qualquer lugar, né? Teatro, enfim, shopping. Poxa, gente, são pequenos detalhes que eu acho que poderiam ser melhor discutidos, né? Vamos ver o que mais que apareceu aqui. Ai, Juju, 25 de agosto. Tá chegando, hein, Juju? Semana que vem a gente canta parabéns. Eu queria ir ao Hopi Hari, mas eu não pude ir, pois não tinha acessibilidade. Nós estamos falando de um dos maiores parques do nosso país, que foi construído como a Disney brasileira. Não tem acessibilidade. Isso dá até vergonha, né, gente? Dá vergonha. Safira chegou. Oi, Safira. Uma vez fui a um bar com o pessoal da faculdade. Ainda era cadeirante. Diziam ser acessível. Cheguei lá, tinha escada para entrar e não tinha espaço entre as cadeiras. Tá vendo? Que acessibilidade é essa? Né? Como que a pessoa na cadeira de rodas vai subir a escada, gente? Levanta da cadeira, né? Põe a cadeira na cabeça e sobe? Não, é muito triste. Amanheceu nível, Isa. Estamos sabendo. Deixa eu ver aqui. Eu já quis ir em vários rolês. Porque é isso, né, que eu tava falando no começo. A pessoa tem a deficiência, mas é só uma condição a mais, porque ela tem as mesmas vontades, os mesmos sonhos, né? Ela deseja as mesmas coisas, ela quer sair, ela quer se divertir. Cada um na sua idade quer fazer as coisas de acordo com a sua idade. E aí fica sempre com esse monte de barreira física, né? De falta de acessibilidade. As pessoas precisam muito pensar nisso. Nossa, filha, que tarde que você chegou aqui. Hoje chamei um Uber para sair com o Luiz. Cancelaram 2 vezes por causa da cadeira de rodas. Gente, que absurdo! Isso não acontece só com a cadeira, né? A Marina relata vários e vários casos de Uber com o cão-guia. Como assim, gente? Cão-guia é lei, né? Cadeira, você coloca a criança ou a pessoa no banco, guarda a cadeira no porta-mala. Parece até que ele vai ter que levar a cadeira na cabeça dele, por isso que ele cancelou, né? Não é possível. Oi, Catarina Rosa. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui na caixinha. Tainá mandou um oi, oi, Tainá. Olha só, a Isabela colocou aqui, mas eu fui explicando. Eu acho que foi sobre o caso das pessoas não saberem lidar, né, Isabela? Quando você entrou na escola,
Eu imagino que seja isso. E que cansativo isso deve ser também, né? Você tem que ficar explicando o tempo inteiro, assim. Eu imagino. Eu sei, assim, que perguntar não ofende. Boa vontade é o ponto de partida de tudo, né? Todo mundo fala, o que precisa para dar aula para pessoas com deficiência? Eu falo, além da boa vontade, estudo, né? Ninguém vai trabalhar com nada que não estude, não é? A gente sempre tem que estar ali estudando, buscando meios de melhorar em qualquer área que você escolha trabalhar. E trabalhar com pessoas é a mesma coisa. Se você tá ali e vem uma pessoa com deficiência, que foi o meu caso, eu não escolhi, falei, vou estudar para trabalhar com pessoas com deficiência. As pessoas foram chegando e a gente foi dizendo, sejam bem-vindos. E aí eu tive que ir indo atrás, estudar e me capacitar, porque essa pessoa merece o meu respeito como todos os outros meus alunos, né? Então, eu acho que falta isso, assim, do educador. Quantos alunos ficam na escola lá, né? Professor passando lição e aí a criança com uma deficiência ou auditiva, ou visual, ou intelectual fica de canto e dá massinha e bota para pintar e deixa dormir. Aí depois reclama que a criança tá revoltada. Mas como, gente? Que a criança vai ficar feliz de canto, sem interagir? É muito difícil. Deixa eu ver o que mais apareceu aqui. Falta empatia. As pessoas, Fê, precisam descobrir o que é empatia. Porque, empatia, gratidão, elas são palavras que viralizaram, mas as pessoas não sabem o significado delas, né? O que é você ter empatia pelo outro? É você se colocar no lugar do outro e se dispor a atender o outro como você gostaria de ser atendido. Respeitar o outro como você respeita qualquer um, como você se respeita. É amar ao próximo como a si mesmo. E se eu amo o meu próximo, eu quero o melhor para ele. Isso é empatia. É muito fácil a gente tratar os iguais bem e aí uma coisa que a gente acha diferente, seja pela cor da pele, seja pela orientação sexual, seja pela orientação política, fico até nervosa aqui, seja por uma condição física, seja por uma deficiência, aí a gente vai tratar diferente. Aí tá fácil, né, gente? Todo mundo igual, gente. Pessoas em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. Vamos ver, que mais? Letícia que chegou. Tô bonita, obrigada, Juju. Passei maquiagem pra vocês. Então, teve um dia que eu tava no metrô e tava no elevador, só que ele tava quebrado. Aí tive que descer de escada rolante. Olha o perigo, né, Tainá? Se você cai da cadeira na escada rolante, corta tudo. Igual na academia que frequento, os professores foram se capacitar para poder ajudar na minha reabilitação. A Wanda, ela já falou várias vezes dessa academia. Põe o nome dela aqui, Wanda, para as pessoas saberem. Eu sei que é longe, mas às vezes tem alguém que mora aí perto. A academia que ela frequenta é sensacional. Ela faz a hidroginástica, ela faz os exercícios de reabilitação, ela faz a musculação. A academia foi se adaptando, foi abrindo espaço e ela se sentiu muito bem lá. Isso é incrível, incrível. Como faltam espaços assim, né? Deixa eu ver aqui. Falta Deus no coração, amar ao próximo como a si mesmo, mandamento de Deus. Tudo bem. Falta Deus nos corações. Exatamente, né, gente? A gente tem que entender que nós estamos todos aqui no mesmo plano e nós temos os mesmos direitos e as mesmas vontades, né? Os relatos que a Isabela mandou são, coisas do dia a dia, né? Quer ir para um rolê, não dá. Quer ir para viagem de formatura do ensino médio, não dá. E o baile de formatura? Como é que vai ser o baile? Porque as pessoas também não pensam nisso, né, gente? Olha, são tantas coisas. Derrubaram a Fernanda, eu lembro, na escadaria do metrô Belém, ainda colocaram a culpa em você, verdade. Eu lembro quando derrubaram a Fernanda, ficou em crise, assim, semanas, desenvolveu uma ansiedade, não foi, Catarina? Uma espécie de síndrome do pânico por conta desse acidente que aconteceu no metrô. Falta de educação. Educação que eu falo no sentido de se educar, de aprender, sabe? De conhecimento.
Cobrei muitas mudanças na escola, fui atrás das leis de inclusão e não obtive nenhum resultado. Ser aluno do Estado é complicado e quando o professor não tem empatia fica muito pior. Olha, Fabi, aqui a mãe da Safira, não só do Estado. Muitas escolas particulares também têm essa mesma deficiência, porque deficiente é a escola, né? Que não se abre, não se prepara. Eu acho que todos os espaços tinham que ser acessíveis e a escola é o primeiro deles, né? Como é que a gente prega uma coisa que a gente não vive? A gente tem que viver, né? E a escola, poxa, material, recurso pedagógico, quantas coisas a gente pode fazer? Lá na turminha da tarde, eu fiz um quebra-cabeça, uma coisa super simples de EVA. A gente fez um quebra-cabeça, um jogo da memória. Por quê? Nós tínhamos as meninas cegas, as meninas surdas e as deficientes intelectuais na mesma turma. E eu queria muito que elas brincassem juntas, né? E aí a gente já tinha a barreira das libras, porque quem sabe libras, né? Ninguém ali sabe libras táteis, por exemplo, para ensinar para as meninas que são cegas. E aí eu falei, como é que eu vou brincar? Então eu fiz um jogo da memória em alto relevo de EVA. Então, a menina que é surda ensinou pra gente o sinal, a gente até criou sinais para as coisas e tal. As meninas que são cegas conseguem brincar pelo relevo. E as meninas que são deficientes intelectual aprenderam as duas coisas. Foram estimuladas tanto pelo sensorial, né, pelo tato, quanto por conta das libras que elas aprenderam. Se perguntar assim, Carol, como é o sinal da bailarina? Ela vai fazer. Tiffany, Paulo, todas elas sabem, né? E assim, por que as escolas com tanto recurso, com tanta verba, não tem essas coisas, né? É muito difícil. Absurdo, o metrô nem elevador tem. Muitas estações ainda não tem, é verdade. Como todos sabem, sofreu acidente e falaram que foi... É isso daí, sua mãe acabou de falar. Deus resolve tudo, é só crer. Júlia, Deus resolve tudo. Deus nos ampara em tudo, mas a gente precisa agir. A gente precisa muito agir. Ai, tá acabando, gente. Live linda. Obrigada, Fê. Obrigada. Eu que agradeço sempre esse espaço incrível. Deixa eu filmar, gente. Ó, na escola particular negaram vaga, tá vendo? Muito pior. Bom, nem sei o que é pior, né, gente? A gente receber e não saber lidar ou negar. Enfim, nenhuma das duas situações deveriam acontecer. Conseguimos reverter o caso com uma filmagem provando que a culpa foi da funcionária. O processo corre até hoje. Que triste, que triste. Amém. Todos nós, viu? Tem muito material inclusive que dá pra fazer em casa. Ó, a Elaine... essa Elaine aqui, que tá o nome dela é difícil. Ela desenvolve uns materiais muito legais, ela já me mandou algumas coisas, a gente tá conversando, eu já falei pra ela desde o começo, a gente, né, eu que vivo muito louca, mas ela desenvolve umas coisas muito legais e muita coisa dá pra adaptar, muita coisa. Obrigada, pessoal. Olha, a participação de vocês muito especial. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Minha escola falou que ia fazer um elevador desde o primeiro ano e até hoje não foi feito. Mas por quê? Porque eu acho que as pessoas precisam sair de casa, viu, Isa? Assim, ter oportunidade, que eu falei, né? Oportunidade, a gente precisa de oportunidade. Antigamente, as pessoas com deficiência eram segregadas da sociedade, então elas não tinham acesso à educação, elas não tinham acesso à diversão, e isso precisa mudar. Pais precisam se conscientizar, sim, dos direitos dos filhos de vocês. As pessoas que têm deficiência e que já são maiores, adultos, busquem e contem com espaços como a Associação Fernanda Bianchini para ajudar vocês, direcionar, porque esse mundo é para todos, né? A gente fala, o balé é para todos, não é só o balé, é tudo, né? Eu quero que todas as pessoas possam ir para a sua viagem de formatura, para o seu baile, para o seu parque, para a sua igreja, andar de metrô, ir para o bloquinho, ir para um restaurante, tudo tem que ser para todos, tá bom? A minha tem elevador, mas quebra e demora para arrumar. Se a gente tivesse mais pessoas ocupando os espaços também, eu acredito que a mobilização seria maior. Pessoal, faltam 40 segundos, eu quero muito agradecer a participação de vocês.
Plataforma online, eu não consigo não ler, gente. A plataforma online da minha faculdade não era acessível, eu consegui. Parabéns, Bel. E muitos espaços acessíveis existem, a gente não sabe. Eu até levei a Bel num espaço incrível que tem ali no Senac da Aclimação, uma biblioteca acessível. E eu quero muito que a gente possa falar cada vez mais sobre o assunto e levar essa informação para muita gente, porque tem muita coisa a ser dita ainda, né? Amo suas lives. Obrigada. Muito obrigada. Eu espero vocês sábado que vem, às 4 horas, aqui no nosso Instagram da Associação.